Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar o passo a passo dessa blusa feita com restinhos de fio. Para fazer essa peça, eu usei restinhos de cores variadas do fio barroco 4 e agulha de tricô número 5. Eu tô deixando aqui na tela o código de cada uma das cores e também mais informações sobre o fio utilizado. Se vocês usarem o mesmo material que eu, podem iniciar cada parte da blusa com a quantidade de pontos indicada aqui na tela conforme o seu tamanho. Se por acaso vocês optarem em fazer com outro material, é só conferir as dicas de adaptação que eu deixei disponível aqui na descrição do vídeo. E antes de começar a aula, já deixa teu like e compartilha esse vídeo nas redes, porque o envolvimento de vocês nos meus vídeos é muito importante para o canal continuar crescendo. E agora vamos lá para o passo a passo. Com o fio barroco natural 4, que é a cor que eu escolhi começar a tecer meu projeto, eu vou colocar na agulha número 5 a quantidade de pontos necessária conforme o tamanho que eu escolhi tecer. A nível de conhecimento, a peça que eu tô tecendo nesse vídeo é a que veste o tamanho P. Depois de colocar os pontos na agulha, eu vou tecer 2 carreiras em ponto meio. Se por acaso vocês não sabem como fazer os pontos básicos do tricô, dá uma espiada aqui no box de informações que eu deixei o link da videoaula onde eu explico o tricô do zero. Depois de finalizar as primeiras 2 carreiras em ponto meia, esse é o resultado, e o próximo passo é fazer a troca da cor do fio. Para fazer a troca da cor, eu vou amarrar o fio da cor nova ao redor da cor anterior, dando um nozinho. Vou puxar esse nozinho bem para a base do último ponto que eu tricotei. Agora eu corto esse fio na cor antiga, deixando uma ponta, e vou amarrar uma ponta na outra. E agora eu vou continuar tecendo meu projeto, fazendo 12 carreiras em ponto malha. Para fazer o ponto malha, a gente tece ponto meia nas carreiras do lado direito e tricô nas carreiras do avesso. Então eu vou começar essa carreira fazendo meia, já definindo que esse é o lado direito do meu projeto. Então do início até o final das carreiras do lado direito, durante o ponto malha, eu teço todos os meus pontos em ponto meia. Depois de finalizar essa carreira em meia pelo lado direito, eu vou virar para o meu avesso e na carreira seguinte eu vou tecer todos os meus pontos em ponto tricô. E se vocês precisarem visualizar mais lentamente como fazer os pontos, podem desacelerar o vídeo ou podem utilizar o link da aula de tricô para iniciantes que eu deixei disponível aqui no box de informações. Finalizei essa carreira em ponto tricô pelo lado avesso e agora eu vou continuar tecendo em ponto malha até completar 12 carreiras com essa cor de fio. Eu já finalizei as 12 carreiras em ponto malha utilizando fio rosa e já fiz a troca da cor do fio. Eu vou seguir fazendo sempre 12 carreiras para cada uma das minhas faixas de cor e a partir de agora, a primeira carreira de cada cor nova eu vou tecer em tricô pelo lado direito da peça. Então, eu vou começar essa primeira carreira com a minha nova cor de fio, tecendo todos os meus pontos em ponto tricô aqui pelo lado direito. Dessa forma, eu consigo dar o detalhe da transição das 2 cores aqui para frente do meu projeto. Ó, então, eu tenho intercalando a cor anterior com a nova cor de fio. Então, é só seguir em tricô em todas as primeiras carreiras de cada uma das novas cores. Depois de finalizar essa primeira carreira com a nova cor de fio, eu vou continuar tecendo em ponto malha normalmente, fazendo as carreiras do avesso em tricô e as carreiras do direito em meia, até completar 12 carreiras com essa nova cor. Depois disso, eu vou continuar tecendo, sempre trocando a cor a cada 12 carreiras, até completar 23 centímetros de comprimento, medindo desde o início da base. Eu quero uma blusa curtinha, e essa medida de 23 centímetros é antes de eu começar a fazer as diminuições para as cavas. Então, se por acaso vocês quiserem fazer uma blusa mais comprida, vocês podem fazer mais carreiras conforme o comprimento que vocês desejarem. Eu segui tecendo até completar a medida que eu quero antes de começar a formação das cavas e do decote da minha blusa. E eu preciso agora que vocês prestem muita atenção nas informações que eu for passar. E caso vocês fiquem com alguma dúvida, voltem um pouquinho a aula para conseguir pegar novamente os detalhes, ok? Para fazer a formação das cavas, a gente vai diminuir em cada lateral
uma vez 3 pontos, 2 vezes 2 pontos e 2 vezes 1 ponto, totalizando 9 pontos de diminuição em cada uma das extremidades da peça. Enquanto isso, a gente também vai formando o decote. Para iniciar o decote, a gente vai arrematar os 14 pontos centrais e depois, para fazer o recuo, para formar o arredondado do decote, a gente vai diminuir uma vez 2 pontos e 3 vezes 1 ponto. E agora eu vou mostrar isso na prática para vocês. Antes de iniciar a formação do decote, a gente precisa fazer uma continha. Então, a gente vai pegar a quantidade total de pontos que a gente tem na agulha. Aqui no caso, são 74 pontos para o tamanho que veste P. E a gente vai diminuir pela quantidade de pontos que a gente vai iniciar o nosso decote. Então, conforme a receita, são 14 pontos para a formação inicial do decote. No total, sobraram 60 pontos na minha agulha. E agora, eu vou dividir essa quantidade por 2 para saber a quantidade de pontos que eu preciso tecer em cada um dos lados do meu decote. As diminuições vão começar pelo lado direito da peça e conforme o resultado do meu cálculo, eu preciso de 30 pontos para cada um dos lados do meu decote. Só que como eu vou fazer as diminuições das cavas simultaneamente, enquanto eu faço a formação do meu decote, eu vou iniciar a minha carreira diminuindo 3 pontos, que é a quantidade de pontos que eu preciso iniciar para fazer a formação da minha cava. Então, eu vou tecer os primeiros 2 pontos em ponto meia, vou derrubar o primeiro por cima do segundo ponto, diminuir 1 ponto. Agora, eu faço o próximo ponto em meia, derrubo o anterior por cima desse ponto tricotado, diminui 2 pontos. Agora, eu vou fazer o próximo em meia, derrubo o anterior por cima do último, diminuindo 3 pontos. Eu já tenho esse pontinho aqui na agulha que faz parte dos próximos pontos que eu vou contar. Então, se eu começaria a minha carreira com 30 pontos, mas eu precisei diminuir 3, eu diminuo 30 menos 3, vou ficar com 27. Então, eu vou precisar tecer 27 pontos antes de começar a formação do meu decote. Essa quantidade de pontos que eu tô calculando agora aqui junto com vocês é para o meu tamanho, o tamanho P. Então, é importante que vocês prestem atenção nesses detalhes para ajustar esses cálculos para o tamanho que vocês estiverem tecendo. Então, contando com esse pontinho que já está na minha agulha, eu preciso tecer 27 pontos em meia antes de fazer o meu decote. Então, eu vou tecendo em meia até completar a quantidade de pontos que eu preciso. Eu já tenho aqui na minha agulha a quantidade de pontos que eu preciso para esse lado do meu decote e agora eu vou começar a fazer o arremate dos pontos centrais. Então, eu vou tecer os próximos 2 pontos em ponto meia e vou derrubar o primeiro por cima do segundo, diminuir 1 ponto. Agora, eu vou tecer o próximo em meia, derrubo o anterior por cima do último, diminui 2 pontos. Vou fazer o próximo em meia, derrubo o anterior por cima do último, diminuir 3 pontos. Agora, eu vou seguir fazendo isso até terminar os 14 pontos que eu preciso para a formação do meu decote. Depois de finalizar o arremate dos pontos centrais, a gente tem esse resultado na agulha, e esse ponto que está na agulha da direita já faz parte dos pontos para esse outro lado do decote. Na minha calculadora, o resultado foi que eu preciso ter 30 pontos para cada um dos lados do decote, certo? Então, eu preciso conferir para ver se eu tenho essa quantidade de pontos para poder prosseguir o meu trabalho. Então, eu já conto esse pontinho, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Então, agora eu vou terminar a minha carreira tecendo todos esses pontos que eu tenho na agulha da esquerda em ponto meia. Então, é só finalizar a carreira e depois, na carreira seguinte, a gente vai fazer os arremates da cava do outro lado, da outra extremidade. Depois de finalizar essa primeira carreira com diminuições, eu tenho esse resultado aqui na minha agulha. Agora eu vou virar o meu projeto para o lado avesso e na carreira seguinte eu vou começar diminuindo 3 pontos para ficar com a mesma quantidade de pontos diminuídos desse lado aqui. Então, como eu tô pelo avesso, eu vou fazer as diminuições em ponto tricô. Então, eu começo tecendo os primeiros 2 pontos em tricô e derrubo o ponto anterior por cima do segundo ponto tricotado. Faço o próximo em tricô, derrubo o anterior
por cima do último ponto tricotado. Faço o ponto seguinte em tricô e derrubo o anterior por cima do último ponto tricotado. Então, agora eu tenho desse lado aqui também 3 pontos diminuídos para o recuo da cava. Agora eu vou continuar tecendo em ponto tricô até finalizar essa quantidade de pontos que eu tenho para esse lado do decote. E a partir de agora, a gente vai tecer cada um dos lados separadamente. Como o fio já está saindo desse lado aqui do decote, eu vou deixar esses outros pontos em espera na minha agulha e vou continuar tecendo essa parte aqui. Então, eu já finalizei essa carreira pelo avesso, vou virar para o meu lado direito. E agora, eu vou começar a fazer as diminuições para formar o decote desse lado aqui. Então, conforme eu tinha orientado vocês, para fazer a formação do decote, eu vou arrematar uma vez 2 pontos e depois 3 vezes 1 ponto. Então, eu começo a carreira fazendo os primeiros 2 pontos em meia, derrubo o primeiro por cima do segundo, diminui 1 ponto. Agora, vou fazer o próximo em meia e derrubo o anterior por cima do último, diminuir 2 pontos. Agora, eu vou seguir até o final da carreira, tecendo todos os meus pontos em ponto meia. E nesse meio tempo, se vocês precisarem fazer a transição da cor de fio, então é só fazer conforme eu mostrei para vocês anteriormente. Terminei essa carreira pelo lado direito, agora eu vou virar para o meu avesso. E no início da carreira eu vou começar fazendo mais algumas diminuições para continuar a formação da minha cava. Nessa próxima carreira a gente vai diminuir 2 pontos. Então eu vou tecer os primeiros 2 pontos em tricô, derrubo o primeiro por cima do segundo. Faço o próximo em tricô, derrubo o anterior por cima do último. Diminuir 2 pontos. Agora é só seguir até o final da carreira, tecendo o restante dos pontos em ponto tricô. Finalizei essa carreira pelo lado avesso, agora eu vou virar para o meu lado direito novamente e vou fazer mais uma diminuição para a formação do meu decote. A próxima diminuição aqui é de apenas 1 ponto. Então, eu vou fazer 2 pontos em ponto meia e derrubo o primeiro por cima do segundo. E agora é só continuar tecendo o restante dos pontos em ponto meia até chegar no final da carreira. Depois de finalizar essa carreira pelo lado direito, eu vou virar novamente para o meu avesso e na carreira seguinte eu vou começar diminuindo 2 pontos para continuar a formação da minha cava. Então, é o mesmo esquema de antes. Faço 2 pontos em tricô, derrubo o primeiro por cima do segundo, faço outro ponto em tricô e derrubo o anterior por cima do último. Então, eu já diminui aqui 3, 2 e 2 pontos, ok? Agora é só continuar tecendo em tricô até o final da carreira. Depois de finalizar essa carreira pelo avesso, eu vou virar para o meu lado direito de novo e agora eu vou fazer mais uma diminuição aqui no lado do meu decote. Então, eu vou começar fazendo os primeiros 2 pontos em ponto meia e derrubo o primeiro por cima do segundo. Agora, é só continuar fazendo os pontos restantes em ponto meia. Finalizei essa carreira pelo lado direito, agora eu vou virar para o meu avesso e na próxima carreira eu começo a fazer a diminuição de apenas 1 ponto para continuar a formação da minha cava. Então, eu faço o primeiro e o segundo ponto em tricô e agora eu derrubo o primeiro por cima do segundo e continuo tecendo os pontos restantes em ponto tricô. Depois de finalizar essa carreira pelo avesso, eu vou virar para o meu lado direito novamente. Aqui eu já tenho a diminuição de 2 pontos, 1 ponto e outro ponto. Então, eu tenho 2, 3, 4 pontos diminuídos. Eu vou fazer a diminuição de mais 1 ponto no início dessa carreira, completando a quantidade de diminuições que eu preciso para a formação do meu decote. Então, eu fiz os primeiros 2 pontos em meia, derrubo o primeiro por cima do segundo. E agora é só continuar tecendo em ponto meia até finalizar a carreira. Terminei essa carreira pelo lado direito, vou virar para o meu avesso
E agora eu vou fazer a última diminuição que eu preciso para a formação dessa cava. Então, contando aqui, eu tenho 3 diminuições de ponto, depois eu tenho 2 vezes a diminuição de 2 pontos, uma vez a diminuição de 1 ponto e agora a segunda diminuição de 1 ponto. Então, eu faço 2 pontos em tricô, derrubo o anterior por cima do último. E agora é só seguir tecendo em ponto tricô até finalizar a carreira. Agora que eu finalizei essa carreira em tricô, eu vou virar aqui para o meu lado direito e eu vou conferir com vocês. Então, aqui pelo lado do decote, depois da formação do arremate inicial, eu tenho a diminuição de 1 vez 2 pontos e 3 vezes 1 ponto. 1, 2, 3 diminuições. Agora, aqui pelo lado da cava, eu tenho 1 vez a diminuição de 3 pontos, 2 vezes a diminuição de 2 pontos e 2 vezes a diminuição de 1 ponto. Depois de finalizar as diminuições indicadas, a gente vai seguir tecendo na quantidade de pontos que a gente tem na agulha, seguindo na troca de cores que a gente desejar, até completar a altura de cava indicada aqui na tela, conforme o tamanho que vocês estiverem tecendo. Para medir a altura da cava, a gente vai colocar a peça sobre uma superfície e vai medir desde o início aqui do primeiro arremate. Então, eu vou continuar tecendo e depois eu vou fazer o arremate dos pontos pelo lado direito. E esse arremate da mesma forma que eu mostrei para vocês aqui, quando eu fiz a formação do decote e quando eu fiz as diminuições. Depois que eu finalizar, eu retorno para mostrar o resultado e informar o próximo passo. Eu continuei tecendo esse lado do meu decote até completar a medida de altura de cava conforme o tamanho que eu tô tecendo. E fiquei com esse resultado. Agora, eu vou retomar os pontos que estão em espera na minha agulha e vou tecer o outro lado seguindo o mesmo passo a passo desse que eu fiz com vocês. A única diferença é que para esse outro lado do decote, as diminuições das cavas eu vou começar pelo lado direito e as diminuições do decote eu vou começar pelo lado avesso. E para retomar os pontos que estão em espera na agulha, eu amarrei a ponta do meu fio que vem do novelo pelo lado avesso do primeiro ponto que eu vou tricotar. Então, aqui tá o meu fiozinho do ponto tricô pelo lado avesso e eu amarrei, ó, a pontinha de fio, dei um nozinho aqui atrás desse ponto. Então, agora é só continuar tecendo esse outro lado do decote de acordo com as mesmas orientações que eu passei para vocês para tecer esse lado aqui. Eu já finalizei a outra alça da blusa e esse é o resultado. E com as medidas que eu fui tecendo a minha peça no tamanho que veste P, o comprimento total da minha blusa ficou com 40 centímetros. Eu vou fazer a frente e as costas seguindo exatamente o mesmo passo a passo. Então, se vocês quiserem fazer a peça igual a minha, é só repetir por 2 vezes as mesmas orientações que eu passei para vocês agora. Se por acaso vocês quiserem mudar a altura do decote, seja na parte da frente ou na parte das costas, é só mudar a altura do início do arremate central do decote. Aí é só ajustar conforme a sua preferência. E depois que a gente tiver com as 2 partes prontas, a gente vai começar a montagem e os acabamentos. E agora eu vou passar essas orientações para vocês. Para iniciar a montagem, eu vou fazer primeiro a costura em um dos ombros e depois eu vou levantar pontos ao redor de todo o meu decote. Para quem não sabe como fazer a costura e nem como levantar pontos, eu vou deixar aqui no box de informações o link de cada aula específica que eu explico com detalhes como fazer isso. Depois de levantar os pontos ao redor do decote, eu vou fazer 2 carreiras de ponto meia, que nem eu fiz lá no comecinho da base da peça. E depois de fazer essas 2 carreiras em meia, eu vou fazer o arremate dos pontos da mesma forma como eu arrematei aqui nas outras partes da peça. E depois de fazer essa finalização do decote, eu vou fazer a costura do outro ombro e antes de costurar as laterais, eu vou levantar pontos ao redor das minhas 2 cavas. Também vou fazer as 2 carreirinhas de ponto meia e vou arrematar os pontos. Para levantar os pontos nas cavas, sigam as mesmas dicas que eu dei no vídeo de como levantar pontos no decote. E depois de finalizar o acabamento das cavas, é só fazer a costura nas laterais. A finalização do decote e das cavas ficou com esse resultado. Eu resolvi levantar os pontos com a agulha número 5,
usando o fio barroco 4 natural. E depois de finalizar os acabamentos, de esconder as pontinhas que sobraram para o lado avesso da peça, a regata está prontinha para ser usada. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês tenham gostado de aprender mais esse projeto comigo. Quem gostou, lembra de comentar aqui embaixo para me dizer o que achou e de compartilhar esse conteúdo nas redes sociais. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Um super beijo e até mais. Tchauzinho!